Namastê, muito boa noite a todas. Hoje, segunda-feira, nós nos encontramos para realizar a leitura do livro O Despertar da Consciência de Neville Goddard. Este livro fantástico que está trazendo tantos ensinamentos, tanto conhecimento e sabedoria para nós. Esse livro ele traz para nós de uma forma simples. É uma forma simples de explicar as leituras sagradas. A gente está lendo o livro O Poder da Consciência, porque é uma coletânea, nós estamos no 5º livro, e estamos fazendo o livro O Poder da Consciência nesse momento. E estamos falando sobre os casos verídicos. Nós estamos na página 496. Eu sou a Simone Chiavoloni e estou aqui toda segunda realizando essas leituras comentadas, onde, após a leitura, nós compartilhamos os nossos insights através do Zoom. Então, para quem queira participar, eu vou deixar o link das minhas redes sociais, que assim você poderá participar na próxima semana, tá bom? A leitura, ela fica gravada, mas o compartilhar, ele é somente ao vivo com as pessoas que estão presentes, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos a leitura, nós sempre nos conectamos, primeiramente, com o nosso divino, com todas as pessoas presentes, e nos conectamos com o nosso eu. Então, eu vou pedir para fechar os olhos, respirar profundamente, sentir o ar passando pelas suas narinas, na sua garganta, enchendo os pulmões, e fazendo o caminho reverso, esvaziando nossos pulmões, passando pela garganta e saindo bem lentamente pelas nossas narinas. Vamos tocar no nosso coração e abrir as portas deste local secreto, que é onde habita o nosso Deus, nosso divino, nosso Antariano, ou o nome que você assim desejar. E caminhando por este local sagrado, secreto, que é só nosso, vamos ao encontro dele, que está logo ali. Vamos nos aproximando, aproximando. Eu te vejo, divino. Eu te sinto, divino. Eu estou aqui. Eu peço que esteja conosco, comigo, o tempo todo. E que, se por alguma causa eu perder essa conexão contigo, eu ouça, eu sinta e volte até aqui para me conectar novamente contigo, pois eu sei que quando estou conectada contigo, eu sou muito mais sábia. Vamos inspirar profundamente e vamos abrir os nossos olhos. Hoje, a nossa leitura ela começa na página 496. Nós vamos continuar com os casos verídicos aqui de Neville Goddard, que Neville Goddard escreveu neste livro. O caso 8. O marido e a mulher nesta história assistiam às minhas palestras havia alguns anos. Ela é uma interessante ilustração sobre a aplicação consciente desta lei, com duas pessoas se concentrando em um mesmo objetivo ao mesmo tempo. Este homem e sua esposa formavam um casal excepcionalmente devoto. Eles eram completamente felizes e totalmente livres de quaisquer problemas ou frustrações.
Havia algum tempo em que eles estavam planejando se mudar para um apartamento maior. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais eles percebiam em seus corações que eles desejavam poder adquirir uma bela cobertura. Em uma consulta que prestei junto a eles dois, o marido me explicou que queria uma cobertura com uma enorme janela com uma vista magnífica. Do outro lado, a esposa disse que ela gostaria de ter um canto com paredes espelhadas de cima a baixo. Ambos queriam ter uma lareira e era preciso que a cobertura fosse localizada em Nova York. Havia meses que eles procuravam essa cobertura, porém em vão. Na verdade, a situação na cidade era tal que a obtenção de qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Eles estavam tão escassos que não somente havia listas de espera por eles, mas também para todos os seus serviços complementares, como a aquisição de um mobiliário planejado ou de uma decoração de interiores. Novos apartamentos estavam sendo arrendados antes mesmo de serem terminados, e muitos sendo alugados desde a planta dos edifícios. Logo no início da primavera, depois de meses de buscas infrutíferas, eles finalmente localizaram um que lhes interessou fortemente. Era um apartamento de cobertura no edifício prestes a ser concluído na parte superior da Quinta Avenida, de frente para o Central Park. Por ser um prédio novo, ele tinha um grande inconveniente. Ele ainda não estava disponível para alugar, e o casal achava que o aluguel seria exorbitante. Na verdade, era algo em torno de vários milhares de dólares ao ano, mais do que eles pretendiam pagar. Durante os meses de primavera, entre março e abril, eles continuaram procurando várias coberturas em toda a cidade, mas eles sempre voltavam a esta. Finalmente, eles decidiram aumentar substancialmente a quantia que eles pagariam e fizeram uma proposta para o corretor do edifício, que concordou em encaminhá-la aos proprietários para avaliação. Foi neste momento, sem comentar um com o outro, que cada um decidiu aplicar a lei da concepção. E só mais tarde que cada um descobriu o que o outro tinha feito. Noite após noite, ambos adormeciam em imaginação na cobertura de seus sonhos. O marido, deitado com os olhos fechados, imaginava as janelas do quarto com vista para o parque. Ele se imaginava indo para a janela, como a primeira coisa que ele fazia de manhã para apreciar a vista. Ele sentia-se sentado no terraço com vista para o parque, brindando com sua esposa e amigos, e todos apreciavam o lugar deliberadamente. Ele realmente preenchia sua mente sentindo-se na cobertura e no terraço. Durante todo esse tempo, sem ele saber, a sua esposa fazia a mesma coisa. Várias semanas passaram sem qualquer decisão por parte dos proprietários. Mesmo assim, eles continuavam a imaginar que a cada noite eles, na verdade, estavam dormindo na cobertura. Um dia, para a surpresa deles, um dos funcionários do prédio onde eles moravam lhe disse que a cobertura do prédio havia ficado vaga. Eles ficaram surpresos, pois esse era um dos edifícios mais desejados da cidade, com uma perfeita localização no Central Park. E eles sabiam que havia uma longa lista de espera de pessoas tentando comprar um apartamento no prédio deles. O fato de que uma cobertura inesperadamente tornou-se disponível foi mantido em sigilo pela administração, porque eles não estavam em condições de avaliar quaisquer candidatos a ela. Ao saber que estava vaga, esse casal imediatamente fez um pedido para que ela fosse alugada a eles, apenas para serem informados que isso seria impossível. Não só pelo fato de que já havia várias pessoas na lista de espera por uma cobertura nesse prédio, mas também, na verdade, ela já estava prometido para uma outra família. Apesar disso, o casal realizou uma série de reuniões com a administração, o que por fim fez com que a cobertura ficasse com eles. O imóvel disponível para aluguel
estava num valor dentro do que eles pretendiam pagar inicialmente, quando começaram a procura por uma cobertura. O local, o apartamento em si e o grande terraço que o cercava de norte a sul e oeste estavam além de todas as suas expectativas. E na sala de estar, de um lado havia uma janela gigante de 4,5 metros de largura por 2,5 de altura, com uma vista magnífica para o Central Park. E do outro, uma parede espelhada do chão ao teto, incluindo uma lareira. Exatamente do jeito que eles visualizavam desde o início, né? Então, para você ver como que o poder da imaginação, né, a lei da concepção, ela age de uma forma assim implacável. E acabou saindo num apartamento, num prédio que eles nem imaginavam que seria essa cobertura, né? E exatamente do jeito que ela desejava, com o valor que eles queriam, isso exatamente da forma como eles imaginavam. A gente precisa aprender, ouvir muito mais sobre a lei da concepção e aprender a trabalhar com a lei da concepção. Cada vez mais eu vejo isso muito forte. E agora nós vamos para o capítulo 24, que chama Fracasso. Este livro não ficaria completo se alguma discussão sobre o fracasso na tentativa de usar a lei da concepção. É bem provável que você já teve ou terá uma certa quantidade de falhas nesse aspecto, muitas delas em assuntos realmente importantes. Se, depois de ler este livro, tendo um conhecimento completo da aplicação e funcionamento da lei da concepção, e você aplica fielmente no esforço para alcançar um desejo intenso e você falha, qual é o motivo? Se para a pergunta, você persistiu o suficiente? A sua resposta é sim, e a realização do seu desejo ainda não foi alcançada. Qual é o motivo para achar que há uma falha? A resposta a esta pergunta é o fator mais importante para o uso bem-sucedido da lei da concepção. O tempo necessário para que sua concepção se torne uma realidade, para que o seu desejo seja cumprido, é diretamente proporcional à naturalidade dos seus sentimentos de já ser o que você deseja ser, de já ter o que você deseja ter. O fato de não parecer natural para você ser o que você se imagina ser é o ponto do seu fracasso. Olha que importante frisar isso. O fato de não parecer natural para você ser o que você se imagina ser é o ponto do seu fracasso. Independentemente da sua vontade, independentemente do quão fielmente, inteligentemente você segue a lei, se você não sente que é natural para você ser o que você quer ser, você não o será. Se não lhe parece natural você conseguir um emprego melhor, você não vai conseguir um emprego melhor. Este princípio é vividamente expresso pela frase da Bíblia: você morre pelos seus pecados. Assim, você não será capaz de transcender do seu nível atual para o seu estado desejado. Como é que este sentimento de naturalidade pode ser alcançado? O segredo está em uma palavra: imaginação. Por exemplo, veja esta ilustração muito simples. Suponha que você está firmemente acorrentado a um banco de ferro grande e pesado. Você possivelmente não poderia correr estando amarrado a ele. Na verdade, você nem mesmo conseguiria andar. Nestas circunstâncias, correr não seria algo realmente possível. Você não poderia nem mesmo sentir que isso seria naturalmente possível. Mas, mesmo assim, você pode facilmente imaginar-se correndo. Neste exato instante, quando a sua consciência é preenchida com a imaginação de uma corrida, você se esquece que está limitado. Em sua imaginação, uma corrida é completamente possível. Este sentimento de naturalidade essencial pode ser alcançado ao se persistentemente preencher sua consciência através da imaginação.
imaginando-se ser o que você quer ser, ou tendo aquilo que você deseja. Este progresso só se desenvolve a partir da sua imaginação, do seu desejo de transcender de seu nível atual. O que você realmente, literalmente deve sentir é que, com sua imaginação, tudo é possível. Você deve perceber que as verdadeiras mudanças não são causadas por um mero capricho, mas sim por uma mudança de consciência. Você pode até falhar em atingir ou manter algum estado de consciência específico, necessário para produzir um efeito desejado. Mas depois de saber que a consciência é a única realidade e o único criador do seu mundo particular, e com esta verdade consumindo todo o seu ser, então você sabe que o seu sucesso ou o seu fracasso está inteiramente em suas mãos. Se você, disciplinado ou não para manter suficientemente o estado de consciência necessário para certas situações específicas, isso não tem qualquer relação com a lei em si, que uma concepção, se persistida, irá transfigurar-se em um fato. A certeza da verdade desta lei prevalecerá perante todo desgosto e toda tragédia. Mesmo quando você, a luz da vida se for, e o mundo todo seguir como se ainda fosse dia, você não deve pensar que, porque as suas concepções não se concretizaram, a realidade que concepções se materializam é uma mentira. Se suas concepções não foram realizadas, foi por causa de alguma falha ou fraqueza em sua consciência. Porém, contudo, esses erros e fraquezas podem ser superados. Portanto, persista na obtenção de níveis mais elevados, sentindo que você já é a pessoa que você quer ser. E lembre-se que o tempo necessário para que o seu pressuposto se torne realidade é proporcional à sua naturalidade em relação a ele. O homem se envolve com a verdadeira imagem de si mesmo. Cada espírito constrói para si uma morada, e para a sua morada constrói um mundo, e para o seu mundo constrói um paraíso. Então saiba que o mundo existe para você. Para você, este fenômeno está perfeito. O que nós somos, somente nós podemos ver. Tudo que Adão possuiu, tudo que César conquistou, você tem e pode conquistar. Adão, a sua morada chamava paraíso. César, a sua morada chamava Roma. Você talvez chame a sua, de sua empresa, sua sapataria, 100 hectares de terra ou um diploma de faculdade. Mesmo assim, de um lado ao outro, de ponta a ponta, seu domínio é tão vasto quanto o deles, mesmo que não receba um nome grandioso. Construa, portanto, o seu próprio mundo. Tão logo você nitidamente adaptar esta ideia em sua mente e em sua vida, tão logo ela se desdobrará de maneira significativa. Vamos ver se a gente vai ler mais este capítulo aqui. A gente vai ler mais esse daqui, que vamos encerrar esse livro hoje, hein? Capítulo 25, Fé. Milagre é o nome dado por aqueles que não têm fé às obras da fé. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, está em Hebreus 11, versículo 1. O próprio fundamento da lei da concepção está contido neste versículo. Se não existir antes uma profunda consciência de que aquilo que você espera é substancial, que é possível ser alcançado, sua realização será impossível. Não será possível nem mesmo assumir a consciência de sê-lo ou de tê-lo. O fato da criação estar terminado e que tudo o que é necessário já existe é o fato que é o fato que mexe com você e a sua esperança. E a esperança, por sua vez, implica na expectativa, e sem a expectativa de sucesso, seria impossível o uso consciente da lei da concepção. Evidências são o sinal de realidade. Assim, este versículo significa que a fé
é a consciência da realidade daquilo que você assume, uma convicção da realidade das coisas que você não vê, a percepção mental da realidade do que não é visível. Portanto, fica óbvio que a falta de fé significa descrença na existência daquilo que você deseja. Com aquilo que você vive é a reprodução fiel do seu estado de consciência. A falta de fé significará fracasso eterno em qualquer uso consciente da lei da concepção. Aqui está falando o quanto é importante a gente ter fé. Que a fé é que ela alimenta. E se a gente não tiver fé, não acreditar, porque o que é fé? É acreditar naquilo que os olhos não veem, mas sentir como já conquistado. Por quê? Quando eu tenho fé, eu não tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida de que aquilo é o que eu realmente quero e desejo para minha vida e que acontece, porque eu tenho fé nisso. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Porque ele fala que milagre é o nome dado para aqueles que não têm fé, as obras da fé. Às vezes a gente usa a palavra milagre, né? Eu uso, às vezes, muitas vezes eu uso essa palavra milagre. Mas a fé, a gente tem que ter uma fé inabalável. Às vezes é difícil, né? A gente tem que ter fé inabalável. Mas precisamos aprender a desenvolver cada vez mais a fé inabalável, que nada atinja. Por toda a história, ao longo dos séculos, a fé tem desempenhado um papel importante. Ela permeia todas as grandes religiões do mundo, está tecida em todas as mitologias e ainda hoje ela é quase universalmente incompreendida. Ao contrário da opinião popular, a eficácia da fé não se dá por qualquer esforço ou agente externo. Ela, do início ao fim, é uma atividade da sua própria consciência. A Bíblia está repleta de declarações sobre a fé, do verdadeiro significado que poucos tomam consciência. Aqui seguem alguns exemplos típicos. Pois o evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a palavra que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi unida a fé por aqueles que a ouviram. Está em Hebreus 4, versículo 2. Nessa situação, nós e eles deixa claro que todos nós somos capazes de ouvir ao Evangelho. Evangelho significa boas novas, que significa boas notícias. Obviamente, para você, seria uma boa notícia saber que você pode alcançar o seu objetivo. E essa notícia sempre lhe é pregada pelo seu eu infinito. Ouvir que aquilo que você deseja existe e que você só precisa aceitá-lo em sua consciência é uma boa notícia. Mas se você não a unir com sua fé, você estará negando a verdade da realidade daquilo que você deseja. Sendo assim, a boa nova de nada lhe valerá, pois sua realização não será possível. Ó geração sem fé e perversa, até quando terei de estar convosco? Está em Mateus 17, versículo 17. O significado de sem fé está mais do que claro. Perversa significa que está na direção contrária, em outras palavras, na consciência de não ser o que quer ser. Não ter fé, ou seja, não acreditar na realidade daquilo que você concebe, é ser perverso. Até quando terei de estar convosco? Significa que o cumprimento do seu desejo se baseia na sua mudança para a direção certa em seu estado de consciência. É como se aquilo que você deseja estivesse lhe dizendo que você não o realizará, até que você tenha fé e persevere justamente. Como já foi afirmado, justa é a consciência de ser o que você deseja ser. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou firme, como quem vê aquele que é invisível.
Está em Hebreus 11, versículo 27. Egito significa escuridão, a crença em muitos deuses que são causas. O rei simboliza o poder externo, condições ou circunstâncias. Ele é o seu conceito de si mesmo, como já sendo aquilo que você quer ser. Perseverou firme como quem vê aquele que é invisível. Significa persistir na convicção de que seu desejo já está cumprido, mesmo que ele não seja visível. Sendo assim, esta passagem significa que se você persistir na convicção de que você já é a pessoa que você quer ser, para que você se eleve acima de qualquer dúvida, medo ou crença no poder das condições externas e das circunstâncias, e seu mundo inevitavelmente se moldará à sua convicção. As definições de fé pelo dicionário, a ascensão da mente ou o entendimento da verdade, a inabalável adesão a um princípio são tão pertinentes que elas bem podem ter sido escritas tendo em mente a lei da concepção. A fé não questiona, a fé sabe. É simples assim. Essa última frase, ela não preciso nem resumir mais nada. A fé não questiona, a fé sabe. Capítulo 26, destino. Seu destino é aquilo que você deve inevitavelmente experimentar. Na verdade, há um número infinito de destinos distintos, onde cada um deles, quando alcançado, se torna o ponto de partida para um novo destino. Como a vida é infinita, o conceito de um destino final é inconcebível. Quando entendemos que a consciência é a única realidade, sabemos que ela é o único criador. Isto significa que a sua consciência é a criadora do seu destino. O fato é, você cria seu destino a todo momento, quer você queira ou não. Muitas coisas boas e até mesmo maravilhosas entraram em sua vida sem que você tivesse qualquer noção de que foi você mesmo quem as criou. No entanto, a compreensão das causas de sua experiência e o conhecimento que você é o único criador do conteúdo de sua vida, os bons e os ruins, não somente fazem de você um observador mais atento a todos esses fenômenos, mas consciente do poder da sua própria consciência e aumenta o seu apreço pela grandeza e pela riqueza da vida. Apesar das experiências ocasionais mostrarem o contrário, é seu destino evoluir a estados superiores e níveis mais elevados de consciência. E também a manifestar mais e mais criações e infinitas maravilhas. Na verdade, você está destinado a chegar ao ponto onde você perceberá que, através dos seus próprios desejos, você conscientemente pode criar os seus destinos sucessivamente. O estudo deste livro e da sua abordagem detalhada sobre a consciência e o funcionamento da lei da concepção é a chave mestra para a consciente realização de seu mais elevado destino. Neste dia, sua nova vida começará. Aborde cada nova experiência com uma nova perspectiva mental, com um novo estado de consciência. Assuma o que há de mais nobre e o melhor para si mesmo em todos os aspectos e prossiga sempre desta maneira. Passe a acreditar. Grandes maravilhas são possíveis. E o último capítulo, 27, reverência. Pois tu amas a todas as coisas que existem e não desprezas não desprezas a nada que tu criastes. Pois se odiasse alguma coisa, não as teria criado. Está em Sabedoria 11, versículo 24. Em toda a criação e em toda a eternidade, em todas as esferas do seu ser infinito, o fato mais maravilhoso é que
é o que foi reiterado no primeiro capítulo deste livro. Você é Deus. Você é o eu sou o que sou. Você é consciente. Você é criador. Este é o mistério. Este é o grande segredo conhecido pelos sábios, profetas e místicos ao longo do tempo. Esta é a verdade que você nunca poderá conhecer intelectualmente. Quem é você? Dizer que você é José da Silva ou Maria Joana é um absurdo, pois é a sua consciência que lhe conhece como José da Silva ou Maria Joana. É o seu eu maior, o seu ser mais profundo, o seu ser infinito, chame-o como quiser. O importante é o que está dentro de você. É você. Este é o seu mundo. É neste fato que se baseia na imutável lei da concepção. É sobre este fato que a sua própria existência foi construída. É sobre este fato que se baseia cada capítulo deste livro. Não, você não entenderá isso intelectualmente, você não poderá definir, você não poderá substanciar, você só conseguirá sentir e ter consciência disso. Quando você estiver consciente disso, uma grande emoção permeará o seu ser. Você viverá com um perpétuo sentimento de reverência, com o conhecimento de que o seu Criador é o próprio eu em si mesmo e que ele nunca o teria feito se ele não te amasse. Você deve encher o seu coração com devoção, sim, com adoração. Um único saber vislumbrante sobre o mundo ao seu redor, a qualquer instante no tempo, é o suficiente para enchê-lo com um profundo sentimento de temor e adoração. Quando o seu sentimento de reverência se tornar mais intenso, você fica mais próximo a Deus. E quando você está mais próximo de Deus, sua vida se torna mais rica. Nossos sentimentos mais intensos são exatamente aqueles que somos menos capazes de expressar. E mesmo estando em estado de adoração, o silêncio é o nosso maior louvor. E assim encerramos a nossa leitura do livro 5, que é O Poder da Consciência. Quantas coisas passou nesses últimos aqui? Falar um pouco sobre o capítulo sobre o destino. Aqui está novamente ele falando sobre como nós somos capazes de transformar a nossa vida, o nosso destino o tempo todo. Porque, na verdade, não existe destino. Você constrói ele dia após dia, através da sua consciência. Novamente, ele está falando aqui. E aí vem de novo. E o livre-arbítrio? Você constrói através do seu dia, você constrói através de cada ação sua. Foi muito profunda essa leitura de hoje. E aqui ele simplifica falando nada mais, nada menos que nós somos um. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou amor. Eu sou tudo. Eu sou Deus. Exatamente isso. E assim nós encerramos a nossa leitura. Na próxima semana, vamos iniciar um livro maravilhoso que é O Despertar da Imaginação. Vamos trabalhar bastante com a nossa imaginação, mais ainda. Esse passo a passo que vem através desse livro está fazendo pedaço por pedaço, despertando para nós, está sendo realmente incrível, né? E agora no próximo livro, que é o livro 6, é o Despertar da Imaginação, que a gente vai trabalhar cada vez mais a concepção, mais profundamente, porque uma das palavras que mais temos na Bíblia é do significado da imaginação. Então, a gente vai trabalhar bastante com ele. Tenho certeza que vai ser um livro muito profundo também. Então, gratidão imensa a todos por essa leitura de hoje. E para quem quiser participar da leitura, é só pegar o link da minha rede social. E toda segunda-feira, às 19h30, estarei fazendo aqui a leitura do livro Despertar da Consciência. Então, gratidão. E vamos para o compartilhar.
Tchau, tchau.